Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Que alegria, que privilégio, que honra, que responsabilidade estar aqui. Jânio, saudade de você, meu amigo. Tá me devendo uma pizza, você é querida, viu? A Bispa Kátia falava aqui sobre oração, falava sobre falar com Deus. Meu Jesus, como é lindo o Senhor. Em Jeremias 17 está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível. Quem o conhecerá? Antes ainda, né? Assim diz o Senhor, 17:5. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações, das suas obras, na minha tradução, das suas ações. Interessante que no versículo 9, por favor, põe aí. O coração é mais enganoso que qualquer coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ele está fazendo uma pergunta. E a gente, quando lê essa pergunta, fala assim: o coração não dá para compreender. Fazer o quê? Deixa ele para lá, né? Só que no versículo seguinte, Deus responde. Ele diz assim, no 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração. Então, eu e você, quando a gente anda pelos nossos próprios caminhos, tentando escutar o coração, né? Alguns dizem assim: deixa a vida te levar, vai pelo que teu coração mandar. Meu amigo, é a receita para o fracasso. O coração é enganoso. E aí, o que eu faço com o meu coração? O Senhor fala: ninguém consegue compreender o coração, mas eu esquadrinho o coração. Ou seja, a palavra dele esquadrinha e nos mostra um norte. Agora, como que a gente descobre isso? Através de uma vida de leitura, de intimidade com Deus, da palavra e da oração. Agora, muitos de nós entendemos que a oração, ela é, pastora Leonor, um monólogo. É quando eu chego na presença de Deus e começo a apresentar as coisas para Ele, e inclusive ditar para Ele aquilo que eu acho que Ele deve fazer. Então a gente costuma falar assim: eu vou orar. Aí eu começo assim: Marta, olha, Senhor, está vendo essa situação aqui? Ó? Entra ali, coloca aqui, mexe ali, mexe lá. E a gente começa a ensinar Deus a ser Deus. Oração, querido, é o maior exercício de humildade que alguém pode ter. Porque quando você se aproxima de Deus em oração, primeiro você está reconhecendo que Ele é maior do que você. Irmãos, eu não preparei nada disso para pregar, mas eu estava ali, o Senhor falou para mim mudar as coisas. Então eu vou no que Ele está falando. Quando você se aproxima de Deus, irmãos, e você em oração, você já está reconhecendo que Ele é superior a você. Então, a partir de agora, eu me coloco em humildade na presença dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E aí é o que Ele diz: aquele que confia em mim, eu vou sondar o seu coração. Eu vou te apontar o caminho. Agora, por que nos dias de hoje, por que a gente anda tão perdido?
A palavra de Deus diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Acho que eu consigo. Ainda bem que o meu aqui é na digital, vai mais rápido. Está aqui, ó. Uma lanterna, está vendo aí? Você pode apagar as luzes um minutinho, por favor? Pode apagar mesmo. Apaga tudo, depois liga. Demora para ligar? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Ó, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Eu vou andando, ele vai me mostrando. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Eu vou meditando na palavra e ele vai me mostrando. Agora, veja, irmãos, eu posso ter lâmpada para os meus pés, mas eu posso continuar andando e perdido, Wesley. Liga a luz, por favor. Ele é luz para o meu caminho. Ele é lâmpada para os meus pés. Ele olha, ele me mostra o caminho, ele me mostra o dia a dia, ele me mostra o que eu tenho que fazer agora. Só que ele é luz para o meu caminho. Além de ele iluminar o que está na minha frente, ele me mostra para onde eu devo ir. Ele me mostra para onde eu devo seguir. Queridos, no sábado a bispa Kátia estava lá, o Mateus, o AP, a Rô, a Sofia e o nosso futuro candidato a genro. Estava lá, aleluia, eu gosto de dizer aleluia. Nós estávamos lá no meio do mato, né? Lugar lindo, maravilhoso. Eu escolhi um lugar lá para a gente ficar na sombra. A pastora Leonor estava também. Domingo, nós estávamos. Nós escolhemos um lugar para ficar na sombra, não foi? Ficamos na sombra, o sol andou e nós ficamos no sol o tempo inteiro. Da meio-dia até a 1, rachando lá. Né? Queimou. Mas o que eu queria dizer para vocês, foi uma cerimônia fantástica. Uma das mais lindas que eu já vi na minha vida. Com um noivo feliz, tinha uma hora que ele começava a pular e dançar. A noiva entrou cantando assim, ó. Como é que é? Eu já coloquei. Imagina no campo, ela entrou lá de cima vestida de branco. As minhas vestes brancas. E o noivo aqui só dançando. Gente, eu fiquei olhando aquilo, cara, aquilo me arrepiou de um jeito. A minha vontade era sair pulando junto, só que eu não queria passar vergonha. Minha filha do meu lado, minha esposa, segura a onda aí, pai, segura a onda aí. Queridos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ela nos orienta, ela nos mostra a direção a seguir. Mas nós vivemos dias, irmãos, em que, e é esse o tema da palavra hoje, o tema é discernir para romper. E eu queria começar com uma pergunta para vocês. Vocês acham que hoje nós estamos vivendo os últimos dias? Quem acredita que nós estamos nos últimos dias? Levanta a mão. Quem não acredita? Que nós não estamos? Vocês acham que nós estamos nos últimos dias? Quem não acha nenhuma coisa nem outra, que é a maioria? Bom, nós estamos nos últimos dias. E isso quem diz não sou eu, quem diz é a palavra de Deus. Está onde isso? Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Abre aí, vamos ler. Porém, quem acha que a gente não está nos últimos dias, tem um pouco de razão. Ok? Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Próximo. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ele está falando aqui do Pentecostes. E ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. O que ele está dizendo ali?
nos últimos dias. Pedro está dizendo, isso que vocês estão vendo aqui é o que o Joel disse, nos últimos dias. Então, ali começava o quê? Os últimos dias, ok? Então, 2000 anos atrás, começava os últimos dias. Ele não é agora, ele começou faz tempo. Só que esses últimos dias vêm numa forma progressiva. E hoje, irmãos, nós estamos às portas da segunda vinda de Jesus. Eu creio que alguns que estão neste auditório, nesse lugar, vão ver. Vão ver. Eu quero ver, Senhor, me ajuda. Mas pode ser que não. Mas não passa 30, 40 anos. Não passa. Não passa. E o que nós temos visto? Pedro fala de um grande derramar do Espírito. Pedro fala de os ossos velhos terão sonhos. Engraçado, porque um velho, visão ele tem tranquilo. Ele tem conhecimento de vida. Né? Então a visão ele tem, né, Lúcio? O que não falta para ele? Sonho. Ele fala, eu não estou velho. Esses aí terão sonhos. E para o jovem, o que falta? O jovem tem muito sonho. O que não falta é sonho para o jovem. Só que o jovem, às vezes, não tem visão. Então, nos últimos tempos, vai ser uma doideira. Deus vai acelerar o jovem para que ele tenha uma visão, para alcançar o sonho. E aqueles que estão velhinhos, que acham que acabou, Deus vai dar para eles sonho e força para alcançar aquele sonho. Isso está acontecendo, isso vai acontecer. Uma geração de um monte de Caleb. Se tem um homem que me chama a atenção na Bíblia, é um tal do Caleb. Porque, irmãos, ele foi chamado, ele entrou na terra. Ele entrou, ele viu, ele espiou. Quando ele volta, todo mundo dá um relatório totalmente detonado. Josué fala, não, vamos subir, subamos animosamente, porque o Senhor nos deu essa terra. E eles são voto vencido, digamos assim. E aquele povo fica 40 anos rodando no deserto, que nem cachorro, correndo atrás do rabo. E a gente faz igual, eu já preguei isso outro dia. A gente tem medo de romper, de entrar na intimidade com Deus e fica rodando um monte. Agora, quando eles vão entrar, o Caleb chama Josué e fala, vem cá, eu preciso conversar com você. Você lembra do Moisés? Moisés prometeu para mim. E sabe qual a terra que ele era prometido para ele? A terra dos gigantes, irmãos. Ele falou, eu quero aquela terra lá. Porque hoje ele tinha 85 anos. Porque ele ficou 40 anos, ele ficou mais 40 anos no deserto, 5 anos lutando para que as primeiras tribos conquistassem o seu espaço. Quando fez isso, agora ele estava liberado para o lugar dele. E ele fala, eu tenho 85 hoje. 85 anos. Mas eu estou como há 45 anos atrás. Cheio de garra, cheio de vigor. Agora, Pedro, em Atos, diz assim, que depois dessas grandes coisas, servos, tudo isso, virá o grande e glorioso dia do Senhor. O grande e glorioso dia do Senhor. Que dia que é esse? Trata-se da segunda vinda de Jesus. Agora não mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. E eu insisto muito nisso, irmãos, porque a gente tem aprendido um evangelho capenga. Aliás, um evangelho antropocêntrico. Ei, pastor, o que é isso? Onde o homem está no centro. Queridos, Deus, Ele é todo poderoso, Ele é todo suficiente. Wellington, Ele não precisa de nada. Ele não está lá num canto carente, esperando. Ai, não vejo a hora do Rogério me louvar, me adorar. Gente, Ele tem adoração 24 horas por dia. Desde que a eternidade existe, Ele tem isso. Ele ama a minha adoração? Ele ama. Mas mais do que a minha adoração, Ele procura verdadeiros adoradores. E essa reunião, toda essa parafernália, todos esses equipamentos, tudo isso só tem uma razão de ser: Jesus. Isso não foi feito para mim ou para você. A música tocada aqui não é para te agradar. Desculpa se você vai ficar ofendido, mas pouco me importa se você se agrada com a música ou não.
porque nós cantamos a música, o louvor nosso, não é para você. Não se trata de você. Trata-se de Jesus. Trata-se do Deus Todo-Poderoso. É a Ele que nós louvamos, é a Ele que nós adoramos. Um evangelho que bate em você e fica só passando a mão na sua cabeça, esse não é o evangelho. Isso não é o evangelho. E o evangelho, queridos, é que Jesus salva, é verdade. Mas Ele é Senhor. E Ele voltará como rei para governar. Você tem essa esperança no seu coração? Porque se você não tem, se você anda despercebido, querido, você vai ser pego de surpresa. Como aquelas virgens. Elas eram virgens, todas as 10. Todas tinham lâmpadas, elas só não tinham azeite. Ou seja, elas estavam no mesmo lugar, elas ouviam a mesma palavra, elas davam no mesmo reteté, mas estavam desapercebidas. E quando o noivo vem, me empresta o óleo, não. Aí, essas outras 5 virgens são muito egoístas, né? Elas não deram, não. Não trata-se de egoísmo, querido. Trata-se de posicionamento. Portanto, querido, no dia que se chama hoje, posiciona a tua vida. Porque Ele veio e Ele vem. Para alguns será o grande, para outros será o terrível dia do Senhor. Não sei se isso agrada muito você. Isaías 61, capítulo 61, no primeiro versículo, é um texto maravilhoso. Diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. Irmãos, esse texto foi lido por Jesus. Enquanto Jesus estava quietinho, pastora Leonor, até os 30 anos de idade, ninguém mexeu com ele. Até um dia que ele vai e se apresenta a João Batista e é batizado por João Batista. Nesse dia, Deus fala do alto: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo, né? Jesus é batizado por João, o Espírito Santo desce. E a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Jesus Cristo para ser tentado no deserto. E na tentação, a primeira coisa que o diabo fala para ele é o quê? Se você realmente é o Filho de Deus. Ele questiona a filiação. Por quê? Porque Jesus já havia ouvido isso da parte do Pai. E aí, ele é provado, 40 dias ele fica ali, ele resiste às tentações do diabo, nós não vamos falar sobre isso. E ele sai dali e ele vai para onde, Jesus? Para Nazaré, vai para a sua terra. E como era o costume dele, no sábado ele vai aonde? Na sinagoga. Vai na igreja, sinagoga, igreja deles, dos judeus. Senta, e havia uma leitura, não do rabino, porque o rabino ele era quem comandava. Existia uma leitura que aquelas pessoas que não eram rabino, mas eram reconhecidos no meio judaico, fazia. E aquela leitura não era programada, não era aleatória, não era a pessoa, daqui que eu vou ler. Não, ela ia ler aquilo naquele dia, estava programado. Estava programado para que se lesse Isaías 61. Jesus abre o livro, pega o rolo, abre e lê isso que eu li para vocês. Fecha o rolo, todo mundo olhando para Jesus, e ele diz: hoje se cumpriu as Escrituras. Interessante que ele leu, Ellison, até o ano aceitável do Senhor. Ele não lê o dia da vingança do nosso Deus, porque se ele lesse isso, ele não podia dizer: hoje se cumpriu as Escrituras. Ele não poderia, ele estaria mentindo. Quando ele termina essa leitura, irmãos, leia isso nos evangelhos, não vai dar tempo, está 9h24, eu preciso terminar, tem muita coisa. E eu quero falar contigo sobre isso. Mas quando ele termina a leitura, eles primeiro questionam, falam: a gente conhece ele, é o filho da Maria, filho de José. E eles tentam matar Jesus. Porque eles acharam que ele era o quê? Um falso profeta. Porque eles sabiam que aquele texto tinha a ver com um Messias.
naquela noite, naquele dia, Jesus não leu isso, ele era um falso profeta. E eles tentam matá-lo. E durante toda a peregrinação de Jesus pela terra, eles queriam matá-lo por conta disso, porque ele dizia que ele era o Messias, mas ele curava no sábado e tantas outras coisas. Jesus então faz isso e declara. Isso deu um nó na cabeça dos judeus, porque eles conheciam a profecia. Só pode ser um falso profeta. Irmãos, aproximadamente 150 capítulos da Bíblia falam sobre a segunda vinda de Jesus. Eu estou dizendo da Bíblia toda, Antigo, Novo Testamento. É mais do que sobre a primeira vinda. Então, se fala mais sobre a segunda do que sobre a primeira, porque isso é muito importante. Isso é crucial, isso é essencial. E hoje nós vamos falar sobre um texto específico. Nós vamos falar sobre o Salmo número 2. O livro de Salmos faz parte da literatura sapiencial, ou seja, são livros de sabedoria. Livros que o povo judeu, eles cantavam, eles oravam isso. Querido, toma esse costume, abra um salmo e ora o Salmo 91, por exemplo. E ora na primeira pessoa. Eu faço isso sempre. Como é que está lá no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra direito do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu escudo. Então você fala, eu habito no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente eu descanso, eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, nem o mal chegará à minha tenda, nem praga que voa de dia, nem moléstia que assola ao meio-dia. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. E o livro de Salmos são 150 salmos, tem salmo messiânico, tem salmo de degrau. O que é salmo de degrau? Eram salmos que eles cantavam aquela música enquanto eles estavam indo em peregrinação para Jerusalém. Por exemplo, tem um lá que fala assim, como é que é? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então vocês imaginam, eles iam lá, tum, 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 tum. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonham, e os nossos lábios se encheram de alegria. E iam cantando e subindo. Iam subindo os degraus e celebrando a Deus. Tá? Eles oravam a palavra. Me segura, Jesus. Tem um bagunceiro aqui atrás, meu amigo. Então, esses livros, eles eram para o povo judeu. Vão correr, eu ia contextualizar, mas não vai dar tempo, não. Salmo 2, versículo 1, vamos lá. Diz assim, ó. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governos... Ele está diferente ali, eu vou ler ali. Conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, façam em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. É isso mesmo que você está lendo. Ele ri e caçoa. Caçoa, que nem Isaías falava, ei, Isaías não, Elias. Ei, profetaiada. Ei, fala mais alto, rapaz. Quem sabe seu Deus não está dormindo lá? Caçoa. Ei, cara, grita aí, grita. Ele pode estar ocupado, deve estar fazendo alguma coisa. Caçoa. É o que ele está dizendo. Deus ri e caçoa deles. Mas Deus não é amor? Ele é amor, sim. Ele faz isso por amor. Deixa eu ver o próximo. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Próximo.
Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, a autoridade da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Esse salmo ele está dividido em 4 pedaços, em 4 etapas, em 4 situações. Do versículo 1 ao versículo 3, ele fala sobre a conspiração dos reis hostis que querem derrubar o reino de Deus e o seu ungido. Depois, no 4 ao 6, Deus resolve estabelecer seu rei no Monte Sião. Do 7 ao 9, proclamação do decreto e concessão de domínio. E no 12, ele faz uma demonstração aos reis, né? Eu não vou me estender muito aqui, porque eu quero falar apenas de um versículo. Eu tinha colocado bastante coisa aqui, mas o Senhor fala para mim não me estender nisso aqui. Eu quero falar com vocês sobre o versículo 3, por favor. Sabe porque eu ri que eles perguntaram aqui para mim, qual versão da Bíblia você quer no telão? Só você não viu, só quem está aqui atrás. Põe a corrigida fiel, tá bom? Ótimo, falaremos a mesma língua. Olá? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Presta atenção, o povo, as pessoas, se levantavam contra o ungido. Esse salmo, ele foi escrito, a Bíblia hebraica não diz quem escreveu, tá? Porém, o próprio Pedro cita ele em Atos, e ele atribui a autoria desse salmo em Atos. Pedro diz que é de Davi, e é mesmo. Então, foi escrito para Davi e se cumpriu em Davi. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa, e aqui eu quero contextualizar mais uma vez, nós vamos chegar lá, tá bom? Tenha paciência. Existem 4 alianças na Bíblia. A Bíblia, se a gente pudesse definir ela é o quê? Ela é um escrito que fala sobre a promessa. É uma promessa. Deus criou o homem e fez uma promessa de se relacionar com ele sempre. E ele, se você ler de Gênesis a Apocalipse, é a movimentação de Deus para cumprir essa promessa. Então, primeiro, Deus faz uma aliança com Abraão. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama Abraão e anuncia primeiramente o evangelho para Abraão. Isso está escrito em Gálatas, que a primeira pessoa que escutou o evangelho foi Abraão. Como ele escutou o evangelho? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, agora, essa aliança com Abraão é uma aliança unilateral. Como assim? Deus chama Abraão, não depende de como ele se movia, de quem ele era, nada disso. Deus chama ele, faz uma aliança com ele, e Deus faz, é como se Deus dissesse, quem cumpre essa aliança e está obrigado a cumpri-la sou eu. No capítulo, se eu não me engano, 14, 13, Abraão vem com o Senhor e Deus dá uma ordem para ele pegar alguns animais, separá-los no meio. Abraão, ele dorme, cai num sono profundo, e Deus passa pelo meio daqueles animais, como uma tocha, dizendo assim, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a aliança que eu fiz hoje. Essa primeira aliança, ela não depende de nós, ok? A segunda aliança que Deus faz com quem? Deus faz com Moisés. Já essa aliança é uma aliança bilateral. É uma aliança onde, para o homem ser abençoado, ele precisa do quê? De obediência. Está lá, Deuteronômio 28. Se vocês ouvirem essa minha voz, essa bênção correrão atrás de ti. Se vocês não ouvirem, vai vir essas maldições. Então, a segunda aliança é uma aliança bilateral. Você responde ao Senhor e recebe a bênção ou não.
A terceira aliança é com Davi. Davi queria construir um lugar para o Senhor. Deus não permite que ele construa. Diz que ele vai ter um filho, que o filho já tinha um filho, que o filho iria ser Salomão, ia ser o seu descendente. Davi faz todo o esforço, prepara tudo, passa todo o plano para Salomão. E Deus, nessa hora, através do profeta Natã, diz para Davi: nunca vai faltar. O seu descendente reinará para sempre. Guarda essa promessa. Isso é uma aliança que Deus faz com Davi. Eu te pergunto, lá em Israel hoje, tem um descendente de Davi reinando? Tem? Não. Descendente dele, da tribo de Judá? Tem? Tem não. Mas vai ter. Então, nessa terceira... E a quarta? Qual é a quarta aliança? Jesus Cristo. Na carne e no sangue de Jesus a gente celebra na Santa Ceia. É a nova aliança que ressignificou tudo. Agora, queridos, nesse versículo 3, por favor, põe aqui de novo. Ele está falando do rei Davi, mas ele está falando de Jesus. Tanto que ele fala: pede-me e te darei as nações todas. Davi nunca conquistou todas as nações. Ele está falando de Jesus. E ele está dizendo assim, que os reis e os governantes dizem assim, ó: rompamos as suas ataduras e sacudam de nós as suas cordas. O que é isso? A gente tem visto isso hoje, irmão. Nós temos olhado e visto isso acontecer. Os governantes, eles estão totalmente contrários à palavra de Deus, à lei moral de Deus. E isso vem esquentando devagarzinho, a ponto de hoje, por exemplo, hoje você não pode dizer, existe um adágio que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu falar? Mentira! Não é todos os caminhos levam a Deus. Só tem um caminho que leva a Deus. E esse caminho chama-se Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho liberdade para falar isso. Escuta, não é nada contra a religião dos outros, não. Acontece que Maomé não morreu por mim. Maomé não verteu o seu sangue na cruz. Buda não fez isso por mim também. Confúcio, sei lá, quem quer que você seja. Agora, eu tenho isso para falar. Hoje eu posso dizer, mas vai chegar um dia, irmãos, e está chegando, em que eu vou ser chamado de intolerante. Eu vou ser chamado de metido a besta. Eu vou ser chamado de dono da verdade. Está chegando. Está chegando. E Jesus, queridos, eu vou acelerar. Lucas 12, 54. E é por aí que eu estou falando para vocês que a gente precisa discernir os tempos. E dizia também a multidão, Jesus: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. Próximo. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. 56. Hipócritas. Essa palavra é forte, hein? Hipócritas. Sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esses tempos? Esse texto está dizendo que eu e você, meus irmãos, como cristãos, como homem de Deus, nós temos a obrigação. É a obrigação de discernir os tempos. O que ele está dizendo? Ó, vocês olha como o tempo está acontecendo, e vocês sabem a hora que você tem que plantar, a hora que você tem que colher, a hora que você tem que adubar, vocês sabem. E era uma sociedade absolutamente agrícola. Eles dependiam daquilo. Então Jesus está dizendo: como vocês dependem disso, vocês ficam observando. E aí vocês falam: olha lá, agora você recolheu, aqui está um vento de lá, de cá. Vamos lá, preparamos a terra, joga semente. Vocês sabem, vocês olham e vocês entendem. Hipócrita, cara de pau. Por que você não presta atenção como você presta naquilo que te interessa, nas coisas espirituais? Por que você não discerne o tempo onde você está inserido?
Em outro texto que eu lembrei aqui agora, o Senhor fala assim: a que compararei essa geração? Jesus diz para eles: a que eu compararei essa geração? Compararei com meninos que vão para a praça e diz assim: tocamos e vocês não dançaram, planteamos e vocês não choraram. Ou seja, está dizendo: vocês choram quando é para dar risada, vocês dão risada quando é para chorar. Vocês não compreendem. No Salmo diz a mesma coisa: aquele que vai plantando e chorando e lançando a semente voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, andando, lançando a semente é um processo difícil, aonde você chora, mas muita gente quer chorar, quer dar risada enquanto planta. E aí quando chega na hora de colher, não colhe nada, chora. Enquanto o cara que chorou lançando a semente e plantando, volta com alegria, no tempo certo, porque discerne as estações. E nós precisamos, queridos, olhar para os tempos que estamos vivendo e discernir as estações e discernir o momento em que nós estamos inseridos. Presta atenção, querido. Preste atenção, porque o Evangelho não para só na tua salvação. Existe um monte de coisa que está atrelada a isso. E eu e você, nós vamos ser a resposta do Senhor para esses dias. Nós estamos vivendo dias, irmãos, onde a atividade cristã, o Espírito Santo derramar, vai ser como nunca aconteceu. Quando você lê Atos 2 e 3, aquilo é fichinha perto do que a humanidade vai ver o povo de Deus fazer. Só que acontece uma coisa, irmãos: ao mesmo tempo, a iniquidade vai subir de um jeito, e as pessoas vão se apostatar. Sabe o que quer dizer a palavra apostatar? No grego? Estar longe. Estar longe. O que nós temos fazendo? Nós temos hoje irmãos que a vida deles é assistir um culto pela internet. O que é uma apostasia? É ficar longe. Você pode assistir um culto pela internet? É claro, nós estamos passando agora mesmo. Agora, querido, não sei se você vai gostar do que eu vou lhe dizer, mas se você está em casa há 2 anos, se alimentando pela internet, sem a comunhão dos seus irmãos, e você está fazendo algo que é antibíblico. Porque a Bíblia fala assim: não deixais de congregar como é o costume de algum. Então ele está dizendo para você não congregar. E ele diz o motivo: para que vocês se aperfeiçoem. Irmão, andar com gente é a coisa mais ruim do mundo. Pensa que andar com gente é bom, é fácil. Mas Deus, na sua sabedoria, escolheu a igreja. A igreja é um monte de pedra que somos eu e você. E uma raspa na outra e uma aperfeiçoa a outra. E um consola o outro. É que ele diz: não deixar de congregar, porque quando vocês congregam, vocês se consolam um ao outro. Como que isso acontece? A Val vem para mim e fala: Rogério, ó, cara, aconteceu isso aqui comigo, eu passei por isso, não tema, vai em frente. E eu falo assim para o Ivan: olha, aconteceu isso aqui comigo, meu irmão, tem fé. E eu e ele andando juntos, e eu e você andando juntos, caminhando juntos, nós rompemos. E a gente não percebe, a gente olha isso e acha isso natural. É natural. E aí vai haver, inclusive, argumentos muito maravilhosos. Afinal de contas, se eu estou dentro de casa, eu não corro perigo. Eu não saio, eu não vou ser assaltado. Não é? É isso aí. Querido, não tem. Irmão, meu irmão, se você pensa que você pode fazer parte do corpo de Cristo e não congregar como um irmão em um lugar, você está no engano. E é esse engano que vai pegar muita gente. E no final dos tempos, irmão, esse falso profeta, esse falso Cristo, ele vai se aproximar de nós e ele vai ter a conduta dele legitimada. Sabe por quê? Por sinais e maravilhas. Você sabe o que é isso? Sinais e maravilha. Ele vai estar falando um monte de mentira e vai colocar a mão sobre uma pessoa, ela vai ser curada. E você vai falar: uau! Se você não tiver
o fundamento. Se você não tiver os seus pés na rocha, você vai ser enganado. O livro de Mateus, no capítulo 24, é o maior discurso de Jesus sobre o fim dos tempos. Ali ele fala o que vai acontecer, terremoto, guerra, tal, mas ele não dá ênfase no que vai acontecer. Sabe qual é a palavra que você mais acha lá? Cuidado para não ser enganado. Cuidado para não ser enganado. Cuidado para não ser enganado. E no final ele fala, se pudesse, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Você pensa que vai ser fácil, meu irmão? Vai ser maravilhoso. Meu Deus, eu peço para o Senhor que eu fique vivo para ver isso. Vai ser maravilhoso. A manifestação do poder de Deus vai ser coisa linda, extraordinária. Mas vai chegar uma hora que o céu vai se abalar, que a terra vai se abalar, o sol vai se escurecer, a lua vai se tornar em sangue. Mas isso não é o fim. Está chegando. Então desperta, tu que dormes. Abre o seu olho, que nem diz uma amiga minha, abre teu olho. Abre os olhos, cara. Pede para o Senhor, Senhor, ilumina o meu entendimento. Meu Deus, me ajuda. A ênfase de Jesus é para a gente se prevenir contra o engano. Eu quero ler, eu não li para vocês, mas eu vou ler Mateus 24, a partir do 3, por favor. Estando assentado, Jesus, no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles estavam assustados. No 4, ele diz, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos... 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou um Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras. Tem guerra? E de rumores de guerra. Tem rumor? Guerra é o que está acontecendo. Rumor, pode acontecer a terceira guerra mundial. Tem aí ou não? Você está vendo ou não? Não vos assustei. Então, querido, não fica assustado, tá bom? Está mandando, Jesus. Porque é necessário, é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. É isso aí. Mas ainda não é o fim. É o fim dos tempos, mas ainda não é o fim. Cadê o próximo? Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremoto. Pestes? Está tendo peste? Está tendo ou não? Eu deixei minha máscara em casa, né? Quando eu pensei que eu ia carregar uma máscara no bolso para cima e para baixo, velho. Quando eu olhava os japoneses naqueles... Parecia... direto de Tóquio. Isso há 10 anos atrás. 5 anos atrás. Direto de Tóquio. Aí eu aparecia lá no centro de Tóquio. Sempre tinha um ou outro com uma máscara. Vocês lembram disso ou só eu via? Por quê? Porque o japonês tem uma cultura que a gente não tem. Ele não está usando máscara para não pegar. Ele está usando máscara para não transmitir. Vocês sabiam disso? Ele fazia isso não é para não pegar, Emerson. Ele estava gripado, ele não queria transmitir. Igualzinho aqui a gente. Igual. Meu Deus do céu. Tem gente aí sendo tirada de avião porque não quer usar lá. Não, arruma e para, ele tem que descer o avião e tira o sujeito lá. Rapaz, usa o trem, meu Deus. Então, é o trem. O mineiro que fala trem, né? O mineiro está lá esperando o trem paulista. Quando ele vem, ele fala, mulher, pega os trem que a coisa está chegando. O trem, a coisa é o trem mesmo. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Nós estamos vendo o princípio de dores. Nós estamos vendo o que, irmãos? Segundo a Bíblia, não é segundo eu. O princípio de dores. 9. Então vos hão de entregar para serem atormentados. Uau! E matar-vos-ão. Ai! E sereis odiados. Ui! Que evangelho maravilhoso, não? Ei, traz aí que você vai sair de BMW. Vem cá.
Traz 10 aí que você vai receber 100 vezes mais. Ui! Aleluia! E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os primeiros cristãos, irmãos. Outro dia eu estava assistindo a vida de Paulo e o rapaz estava sendo, a Bíblia, a história conta que Nero, ele iluminou a cidade de Roma com os corpos queimando dos cristãos, irmãos. Ele não precisava de tocha, quem era tocha eram os nossos irmãos. E mostra aquele rapaz, ele vê o rapaz ali, ele vai ser, o cara bota fogo nele, ele corre para tirar ele, o camarada faz assim para ele, não. Aí ele faz assim e fala, não me rouba essa honra. Irmãos, não me rouba essa honra de ser morto pelo nome do meu Senhor Jesus. Os morávios, o rapaz, eles só deixavam servos, escravos entrar, pois ele se fez escravo para entrar na Morávia e ganhar os morávios para Jesus. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade. Está se multiplicando a iniquidade? Irmãos, não tem semana que a gente não vê. Esses dias uma mulher vendeu o filho para fazer uma operação no nariz. Eu li no jornal. Matou um filho para desentortar o nariz. É isso aí. Há pouco tempo atrás, uma mãe permitiu que o companheiro dela matasse o filho, tanto bater. As mães estão largando o filho de qualquer lugar. Tem uns aí que é casado, tem 2 filhos no casamento e descobre que já tinha 6 fora. Eu vi, está lá, é gente famosa, de futebol inclusive. 6 fora. Tem um que engravida a mulher está lá na Europa, e ele sai e vai fazer festa do lado de lá, e ela fica brava e manda na rede social, e aí ela separa uma semana antes e um filho nasce. Filho sendo jogado no mundo, com um monte de homem pateta, que não sabe o que é ser homem, que não sabe o que é uma aliança, que não discerne o que é uma aliança. Deixará o homem o seu pai e sua mãe. Querido, você, querido, que é casado, a sua mãe perdeu o posto para sua esposa, meu amigo. Faz tempo. Não é para você largar ela, é para você honrá-la. Mas a Bíblia não diz para você amar a sua mãe. Ela diz para você amar a sua esposa. Como Cristo amou a sua igreja. Quando eu casei com essa baiana 20 anos atrás, quando ela entrou, essa baiana linda, eu tive a coragem de cantar para ela entrar. Meu Deus, quase tive um treco. Quando ela chegou linda, toda de branco, a noiva mais linda de todos os séculos. O Guinness qualquer dia bate na minha porta para dizer, essa foi a noiva mais linda e vou homologar. Se o Guinness não pegou, o problema do Guinness. Que para mim é a mais linda. Certo, Nelson, meu querido? E aí ela entrou. E eu falei naquele dia, eu fiz um juramento. Naquele altar, irmãos, eu penhorei a minha honra. Eu disse que eu amaria ela até o final da minha vida. E para isso eu dei a minha honra como garantia. Se eu não fizer isso... Aliança. Nós vivemos dias onde a aliança não é mais respeitada. É como diz a texto aqui, será esse texto mais para frente, será como nos dias de Noé, que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Ah, vamos casar aí. Se não der certo, nós tenta de novo. E Jesus é maravilhoso, porque Jesus chama uma mulher e ele começa a conversar com ela. Ela percebe que ele é o Messias, porque ela percebeu. Porque uma hora ela fala assim, olha, quando o Messias vier, ele não vai falar todas essas coisas aí. É jeito de mulher dizer, você é o Messias, né?
O homem já pergunta, você é o Messias? Ela não, ela do jeito dela. Aí ele fala, eu sou. É a única pessoa que escuta da boca de Jesus que ele era o Messias. Mas quando ela tá achando legal, acho que ela fala, me dá essa água aí que esse negócio é bom, esse evangelho é show de bola, me dá aí. Ele pega e fala assim para ela, vai lá e busca o seu marido. Olha que coisa linda, como Jesus é lindo, mano. Qualquer um de nós ia falar, essa parte aí é a parte sensível dela, eu não vou tocar. Jesus fala, vai lá e chama o seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Ele fala, agora você falou certo. Você já teve 5 e esse que você tem não é teu marido. E aí ela muda de figura, muda de conversa. Fala, então, esse evangelho é difícil. Mas quando Jesus Cristo se revela a ela, ela deixa o cântaro e ela estava ali buscando água ao meio-dia, porque ela queria se esconder de todo mundo. Porque meio-dia não era hora de pegar água, meio-dia era hora de estar cozinhando. Então as mulheradas que falavam mal dela estavam tudo cozinhando. É isso, Val, estava todo mundo cozinhando. Então ela foi lá, agora ninguém pega no meu pé. E vai um homem, lá ninguém conversava, homem não conversava com mulher. Jesus é lindo, Jesus, os maiores diálogos de Jesus foi com mulher. Foi com Maria Madalena, foi com a Maria, irmã de Lázaro, foi com a mulher que não sabe nem o nome, ela se chama mulher samaritana. Precisa saber o nome? Precisa entrar para a história? Entrou para a história, porque ela foi para a terra dela e pregou o evangelho, a primeira missionária, para todo mundo. E aí depois, quando Jesus foi lá, ela falou, você não precisa mais falar, que agora a gente viu, a gente sabe. Vamos sair de ser mulher samaritana e vamos experimentar? De ser aquele que recebe um recado da mulher samaritana e vamos entrar no lugar de misericórdia com Deus, no lugar de intimidade, no lugar de comunhão, no lugar de adoração. Gente, não é tempo de ficar com um pé numa canoa ou noutra. Conta a história que tinha um muro, de um lado estava Jesus, do outro lado estava o diabo. E o sujeito crente estava em cima do muro. E ele olhava para baixo e Jesus falava, vem filho, vem filho. E ele olhava para o lugar do diabo, o diabo estava lá, feliz da vida, quieto. Ele olhava e Jesus falava, vem filho. Teve uma hora que ele se irritou e falou, diabo, eu estou aqui, olha, Jesus está me chamando, você não faz nada, você não me chama para o teu lado. O diabo falou, meu filho, quem está em cima do muro está do meu lado. Quem está em cima do muro já está do meu lado, só falta escorregar. E Josué fala, vocês podem escolher a quem servis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Elias fala, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, servir. Se é Baal, é Baal. Quente, frio, sim, sim, não, não. Os sacerdotes levavam na sua veste sacerdotal, aqueles tinham uma estola com 12 pedras preciosas, que eram as 12 tribos de Jerusalém. E, Cátia, eles tinham 2 pedras, o Purim e o Tumim e o Cumim e Purim. Eles lançavam sorte, Cumim e Purim, sim, não. Cada pedra dessa estava escrita de um lado sim, do outro lado não. Quando eles jogavam sorte, tinha que cair sim, sim. Ou não, não. Se caísse sim, não, era do maligno. Por isso que Jesus fala, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Então, quando Jesus fala isso, aquele povo judeu sabia do que ele estava falando. Sim, sim, não, não. Você e eu temos que nos posicionar, irmãos. Colocar isso no topo. Jesus, ele não, olha, Jesus é muito importante para mim, Dinho. Eu gosto tanto dele, eu até me esforço. Olha, eu só tenho 98% é dele. Se não for 100, não é. Não está bom. Para Jesus não está bom. Jesus é tudo ou nada. Jesus não é alguém que entrou na minha vida para melhorar a minha vida. Ele é a minha vida. Jesus não entrou para fazer a minha vida ficar melhorzinha. Não. Ele desconstrói ela e faz de novo. Jesus, os religiosos da época, os saduceus,
os discípulos de João e os fariseus chegaram um dia para Jesus, e eu estou encerrando agora, falta 1 para as 10. Vou terminar agora, nós vamos orar. Ele chega para os seus discípulos, esses homens, os judeus, os discípulos de João, e fala assim: ei, Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus fala assim para eles: ei, podem os convidados da festa não participarem da festa quando o noivo está com eles? Ele fala: mas vai chegar um dia em que o noivo não vai estar. E aí eles vão jejuar, eles vão orar. E Jesus muda o assunto. Ele fala assim: pode colocar remendo novo em tecido velho? Pode colocar, alguém pode colocar vinho novo em odre velho? Ele mudou de assunto? Nada feito. Aquele povo, eles consideravam que orar e jejuar era uma atitude externa. Eles iam para as esquinas, eles ficavam com a cara toda derrubada para mostrar que estavam jejuando. Estou jejuando. Eles liam em voz alta para todo mundo ver que eles liam. E Jesus diz para eles o seguinte: meus amigos, esse jejum e essa oração que vocês fazem é uma coisa externa. Vocês não estão preocupados com o que vai lá dentro. Mas vai chegar uma hora em que eu não vou estar aqui e o jejum vai ser diferente. Só que para acontecer isso, irmãos, existe uma construção. Porque quando a gente lê odre novo, a gente acha que é um negócio que você chegou, a gente está acostumado, irmão, a comprar no supermercado. A gente está acostumado a parar no McDonald's e falar: me dá um hambúrguer. Eu sou do tempo. Meu Deus, eu nunca pensei que eu ia falar isso. Eu sou do tempo quando eu queria comer um lanche, eu pedia um lanche, sentava e esperava fazer o lanche. Agora não, você faz o pedido, encosta ali no balcão, 42. Vem lá, está lá o negócio, está tudo lá frito, tudo lá dentro, monta, tal. Minuto. É o termo em inglês, fast food. A gente acha que o evangelho é fast food. Ele não tem nada de fast food. O evangelho é o trabalho de uma vida, onde esse odre que a gente acha que vai no mercado comprar, ele vai ser construído. Deus vai ter que trabalhar na sua vida, vai ter que matar o boizinho, vai ter que tirar o corinho, vai ter que tirar as escaminhas lá, aquela carne fedida que está nele, porque agora você é uma nova criatura. Deus habilitou você, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Só que a partir de agora vai acontecer um negócio, vai acontecer a santificação na sua vida. E Ele vai colocar você aonde? Na fumaça. Põe o corão esticado na fumaça, que é para as moscas não pousar nele. E fica lá esticadão, joga dentro da água. Você gosta disso, irmão? Desse aperto no nome de Jesus? Mas para o vinho novo entrar em você vai passar por esse processo. Topa? Eu te garanto, meu amigo, que a alegria resultante desse processo, nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Porque você vai estar andando com o Rei dos Reis. Você vai estar desfrutando da companhia do Senhor dos Senhores. Por isso, querido, discirna o tempo, discirna as estações em que nós estamos se movimentando, e seja a resposta. Mais do que você vir aqui para buscar uma bênção, se você veio nessa noite buscar uma bênção, eu estou lhe propondo que você seja uma bênção. Porque o dia que você começar a ser uma bênção, as bênçãos vão correr atrás de você. Mas se ela só correr atrás de mim, já não é legal. Porque ela corre atrás de mim, mas não me alcança. Mas a Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de você e te alcançam. Sem força, hein? Quer dizer, se está correndo é porque eu estou em movimento. Eu nunca tinha pensado nisso. Se está correndo é que eu estou em movimento. Bênção só alcança quem está em movimento. E quem fica parado é poste e zóio de vidro. Então sai dessa unção do zóio de vidro e entra no Senhor. E entra no Senhor. Vamos ficar em pé? Porque é dele. Ele é a origem. Porque é por Ele, Ele é o processo, e é para Ele, Ele é o destino. Eu e você fomos criados para o louvor da glória do Pai, para termos intimidade com Ele, e para sermos agentes ativos nesses últimos tempos,
não apenas observadores, mas homens intrépidos que discernem o momento e entram na brecha, entram em lugares que ninguém quer entrar, para a honra e para a glória do Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, tudo que tenho te entrego a Deus. Você pode fechar os seus olhos, erguer suas mãos e orar essa canção. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Ligue-se ao Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui. Nossas ações venham a confirmar essa canção, que não seja apenas um momento de emoção, mas que sejam palavras que brotam de um coração convicto. Ah, meu Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe. Perdoa, Senhor, a nossa distância, perdoa a nossa indiferença. Jesus, nós pedimos perdão pelos pecados do nosso bairro, da nossa cidade, pela imoralidade, pedimos perdão pelos adultérios, pelos abortos, pela corrupção, nós pedimos perdão, Senhor. Ah, Jesus, nós pedimos perdão pelos pecados daqueles que estão tão próximos da gente, pelos nossos pecados, Pai.
Pecamos contra ti, Senhor, contra ti somente nós pecamos. Ah, Jesus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a tua face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu, perdoará o pecado, sarará nossa terra. Sara nossa terra, Jesus. Perdoa nossos pecados, a nossa iniquidade, Jesus. Oh Deus, perdoa a nossa ignorância, perdoa a nossa frieza.